15 Suffolk, 2011. Laurel realmente se perguntou mais tarde como era possível que ela tivesse chegado até ali sem pensar em procurar no Google pelo nome da mãe. Por outro lado, nada que ela soubesse sobre Dorothy Nicholson a levava a suspeitar, nem por um segundo, que ela pudesse ter uma presença online. Não esperou até chegar em Green Acres. Sentou-se no carro estacionado no pátio do hospital, pegou seu celular e digitou Dorothy Smithson na janela de busca. Ela foi rápida demais, é claro, soletrou incorretamente e teve que fazer tudo de novo. Preparou-se contra quaisquer resultados que pudessem aparecer e, então, pressionou o botão de pesquisa. Havia 127 respostas. Laurel soltou a respiração. Um site de genealogia nos Estados Unidos, uma Dorothy Smithson procurando amigos no Facebook, catálogo de páginas brancas na Austrália e, depois, mais ou menos no meio da página, um registro nos arquivos do programa People's War, da BBC, onde a geração que viveu a guerra contava suas histórias, com o subtítulo Uma telefonista de Londres relembra a Segunda Guerra Mundial. O dedo de Laurel tremia ao selecionar essa opção. A página continha as lembranças dos tempos de guerra de uma mulher chamada Catherine Frances Barker, que trabalhara como telefonista para o Departamento de Guerra em Westminster durante a Blitz. Fora submetido, dizia a nota no começo, por Susanna Barker, em nome de sua mãe. No alto da matéria, havia uma fotografia de uma mulher de idade, de aparência animada e jovial, posando de uma forma faceira, contra um sofá de veludo vermelho com apoios para a cabeça de crochê. A legenda dizia, Catherine Kitty Barker, em sua casa. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Kitty mudou-se para Londres, onde trabalhou como telefonista durante todo o período de guerra. Kitty quis alistar-se no WRNS, o Women's Royal Naval Service, o ramo feminino da Marinha Real, mas as comunicações eram consideradas um serviço essencial, e ela não pôde sair. O artigo em si era pouco longo e Laurel passou os olhos por ele, procurando ver o nome de sua mãe. Alguns parágrafos adiante, ela o encontrou: eu cresci nas Midlands e não tinha família em Londres, mas durante a guerra havia serviços encarregados de encontrar acomodações para quem trabalhava diretamente em assuntos de guerra. Tive sorte, em comparação com outras pessoas, tendo sido instalada na mansão de uma grande dama. A casa ficava em Camden Grove número 7, Kensington, e embora se possa pensar o contrário, o tempo que passei ali durante a guerra foi muito feliz. Havia 3 outras jovens que trabalhavam em serviço de escritório e que também moravam nessa casa, e 2 membros da equipe doméstica de Ladigo em Dulin Caldicot, que permaneceram ali depois que a guerra eclodiu, uma cozinheira e uma moça chamada Dorothy Smithson, uma espécie de acompanhante da dona da casa. Nós nos tornamos amigas, Dorothy e eu, mas perdemos o contato quando me casei com meu marido, Tom, em 1941. As amizades eram forjadas com muita rapidez durante a guerra. Acredito que isso não seja nenhuma novidade, e eu sempre me perguntei o que teria acontecido com minhas amigas daquela época. Espero que tenham sobrevivido. A cabeça de Laurel estava zunindo. Era incrível, o efeito de ver o nome de sua mãe, seu nome de solteira, impresso. Especialmente em um documento como aquele, relatando o próprio local e época sobre os quais Laurel estava curiosa. Leu o parágrafo outra vez e sua empolgação não diminuiu. Dorothy Smithson fora real. Trabalhara para uma mulher chamada Ladigo em Dulin Caldicot, morara em Camden Grove 7, mesma rua de Vivienne Jenkins. Laurel notou com um estremecimento, e tivera uma amiga chamada Kitty. Laurel procurou a data da submissão do registro, 25 de outubro de 2008, uma amiga, que provavelmente ainda estava viva e disposta a conversar com Laurel. Cada descoberta era outra estrela brilhante no imenso céu negro, formando a figura que levaria Laurel aonde ela queria ir. Susanna Barker convidou Laurel para um chá naquela tarde. Encontrá-la fora tão fácil que Laurel, que nunca acreditava em facilidade, sentiu uma onda de profunda desconfiança. Não tivera que fazer nada além de digitar os nomes Catherine Barker e Susanna Barker na página online do catálogo telefônico Number e depois começar a discar cada um dos números resultantes. Acertou em cheio no terceiro número. Mamãe joga golfe às quintas-feiras e conversa com alunos do colégio local às sextas-feiras, Susanna disse. Mas há uma vaga em sua agenda hoje, às 4. Laurel aceitou o encaixe de bom grado e agora seguia as indicações precisas de Susanna por uma estrada sinuosa que cortava campos verdes e alagados na periferia de Cambridge.
Uma mulher gorda e alegre, com uma cabeleira crespa, cor de cobre, aguardava no portão da frente. Usava um cardigan amarelo por cima de um vestido marrom, e segurava um guarda-chuva com as duas mãos, numa atitude de educada expectativa. Às vezes, pensava a atriz dentro de Laurel, ouvidos, olhos e coração, tudo ao mesmo tempo. Você podia saber tudo o que era preciso a respeito de uma pessoa por um único gesto. A mulher como guarda-chuva estava nervosa, confiável e agradecida. Olá, como vai? Ela disse alegremente quando Laurel atravessou a rua em sua direção. Seu sorriso expôs uma extensão magnífica de gengiva reluzente. Sou Susana Barker e é um grande prazer conhecê-la. Laurel. Laurel Nicholson. Mas é claro que eu sei quem você é. Entre, por favor. Que tempo horrível, hein? Mamãe diz que é porque eu matei uma aranha dentro de casa. Que tolice, a essa altura eu já devia saber que não devia fazer isso. Sempre traz chuva, não é? Kitty Barker era alegre e espirituosa, e tinha a língua afiada como a espada de um pirata. A filha de Dolly Smithon, ela disse, abatendo seu minúsculo punho cerrado sobre a mesa com um baque surdo. Que surpresa maravilhosa! Quando Laurel tentou se apresentar e explicar como encontraram o nome de Kitty na internet, a mão frágil abanou-se com impaciência e sua dona gritou, sim, minha filha já me disse, você contou ao telefone. Laurel, que já fora, ela própria, acusada de rispidez mais de uma vez, achou a eficiência da mulher revigorante, por enquanto. Provavelmente, aos 92 anos de idade, uma pessoa nem afetava uma falsa delicadeza, nem desperdiçava um momento. Ela sorriu disse, Senhora Barker, minha mãe nunca falou muito sobre a guerra enquanto eu crescia, acho que ela queria deixar tudo aquilo para trás, mas ela agora está doente e para mim tornou-se importante saber tudo que eu puder sobre o seu passado. Achei que talvez você pudesse me contar um pouco sobre a Londres do tempo da guerra, em particular sobre a vida de minha mãe naquela época. Kitty Barker concordou com grande satisfação. Isto é, ela aproveitou para atender com entusiasmo a primeira parte do pedido de Laurel, deslanchando uma aula sobre a Londres do tempo da Blitz, enquanto sua filha trazia chá e bolinhos. Laurel prestou total atenção durante algum tempo, mas sua concentração começou a falhar quando ficou claro que Dorothy Smithon iria representar apenas uma pequena parte da história. Examinou as lembranças da guerra na parede da sala de estar, cartazes solicitando às pessoas que não desperdiçassem, nem esbanjassem quando fossem às compras, e que se lembrassem de seus legumes. Kitty continuava a descrever as maneiras com que uma pessoa podia se acidentar durante o blackout e, quando Laurel viu o relógio passar da meia hora, sua atenção se voltou para Susana Barker, olhando extasiada para sua mãe acompanhando com muita atenção cada frase. A filha de Kitty já tinha ouvido essas histórias muitas vezes antes, Laurel percebeu, e repentinamente ela compreendeu a dinâmica perfeitamente. O nervosismo de Susana, sua vontade de agradar, a reverência com que falava de sua mãe, Kitty era o oposto da mãe. Ela criara uma mitologia dos seus anos de guerra da qual sua própria filha jamais poderia escapar. Talvez todos os filhos fossem, até certo ponto, subjugados pelo passado de seus pais. O que, afinal, poderia a pobre Susana jamais esperar realizar em comparação às histórias de heroísmo e de sacrifício de sua mãe? Pela primeira vez, Laurel sentiu uma pequena gratidão por seus pais terem poupado os filhos de um fardo tão pesado. Ao contrário, foi a falta de história de sua mãe que manteve Laurel aprisionada. Era impossível não apreciar a ironia. Então, algo inusitado aconteceu, exatamente quando Laurel estava perdendo a esperança de tomar conhecimento de qualquer coisa importante. Kitty parou no meio de seu relato para censurar Susana por ter levado tempo demais para servir o chá. Laurel aproveitou sua chance, fazendo a conversa voltar para Dorothy Smithon. Que história incrível, Sra. Barker, ela disse, usando seu tom mais elegante, mais teatral. Fascinante. Muita bravura. Mas e quanto à minha mãe? Pode me contar alguma coisa sobre ela? Interrupções, obviamente, não eram comuns, e um silêncio estupefato se abateu sobre a cena. Kitty inclinou a cabeça como se tentasse descobrir uma explicação para tal desaforo, enquanto Susana tomava um cuidado especial em evitar os olhos de Laurel, servindo o chá de maneira vacilante. Laurel não se deixou abater. Uma pequena parte dela se aprazia em ter calado o monólogo de Kitty. Ela começara a gostar de Susana, e a mãe da mulher era uma tirana. Laurel aprendera a enfrentar esses tipos.
Continuou alegremente. Mamãe ajudou com os esforços de guerra. Dolly fez a sua parte, Kitty respondeu, de má vontade. Todos nós em casa fazíamos parte de uma escala. Nos revezávamos sentadas no telhado com um balde de areia e uma bomba de água de pedal. E socialmente? Ela se divertia, como todas nós. Havia uma guerra em andamento. Era preciso se divertir quando e onde fosse possível. Susana ofereceu a bandeja de leite e açúcar, mas Laurel abanou a mão, recusando. Imagino que duas jovens bonitas como vocês devem ter tido um monte de namorados também, hein? Claro. Havia alguém especial para minha mãe, você sabe? Havia, de fato, um rapaz, Kitty disse, tomando um gole de chá preto. Só que eu não consigo lembrar qual era o nome dele. Mas Laurel tinha uma ideia, veio-lhe à mente de repente. Na última quinta-feira, na festa de aniversário, a enfermeira dissera que sua mãe andara perguntando por alguém, perguntando por que ele não viera visitá-la. Na ocasião, Laurel presumira que a enfermeira tivesse se enganado, que ela estava perguntando por Jerry. Agora, no entanto, tendo visto a maneira como os pensamentos de sua mãe iam e vinham entre o presente e o passado, Laurel compreendeu que estava errada. Jimmy, disse. O nome do homem seria Jimmy? Sim, Kitty exclamou. Isso mesmo. Lembro-me agora, eu costumava troçar dela, dizendo que era seu próprio Jimmy Stewart. Não que eu tivesse conhecido, veja bem, eu só imaginava a aparência dele, pelo que ela me contava. Nunca o encontrou? Isso era estranho, sua mãe e Kitty tinham sido amigas, viveram na mesma casa, eram jovens, certamente, era de se esperar que conhecessem os namorados umas das outras. Nenhuma vez. Ela era muito específica a esse respeito. Ele era da RAF e ocupado demais para fazer visitas. Kitty franziu os lábios com um sorriso maroto. Ao menos, era o que ela dizia. O que quer dizer? Apenas que meu Tom era da RAF e certamente não estava ocupado demais para me visitar, se entende o que eu quero dizer. Ela riu maliciosamente e Laurel sorriu para mostrar que sim, ela compreendia perfeitamente. Acha que minha mãe podia estar mentindo? Pressionou. Não mentindo, exatamente, mas floreando a verdade. Era sempre difícil saber, quando se tratava de Dolly. Tinha uma imaginação muito fértil. Laurel sabia disso muito bem. Ainda assim, parecia estranho que fizesse o segredo do homem que amava para suas amigas. As pessoas apaixonadas, geralmente querem alardear isso para o mundo, e sua mãe nunca fora uma pessoa capaz de esconder suas emoções. A menos que houvesse alguma coisa a respeito de Jimmy que significasse que sua identidade devia ser mantida em segredo. Havia uma guerra em andamento, talvez ele na verdade fosse um espião. Isso sem dúvida explicaria o sigilo de Dorothy, a impossibilidade de se casar com o homem que amava, sua própria necessidade de fugir. Ligar Henry e Vivien ao cenário seria um pouco mais problemático, a menos que Henry tivesse descoberto a respeito de Jimmy e isso significasse uma ameaça à segurança nacional. Dolly nunca levou Jimmy onde morávamos porque a grande dama, proprietária da casa, não aceitava visitas masculinas, Kitty disse, despreocupadamente furando o balão da grandiosa teoria de Laurel. A velha Lady Gwendolyn teve uma irmã, elas eram unha e carne quando jovens. Moravam juntas na casa de Campden Grove, e aonde uma ia, a outra ia atrás. No entanto, tudo desmoronou quando a mais jovem se apaixonou e se casou. Mudou-se com o marido e a irmã jamais a perdoou. Trancou-se em seu quarto durante décadas, recusando-se a ver qualquer pessoa. Ela detestava as pessoas, embora, evidentemente não sua mãe. Eram muito unidas. Dolly era leal à velha mulher e cumpridora ferrenha dessa norma. Veja bem, ela não tinha nenhuma dificuldade em quebrar qualquer outra regra. Não tinha escrúpulo em comprar meias de nilon e batons no mercado negro, mas apegava-se a essa como se sua vida dependesse disso. Algo na maneira como Kitty colocou esse último comentário fez Laurel parar para pensar. Sabe, pensando melhor agora, acho que isso foi o começo. Kitty franziu a testa com esforço de olhar através do túnel de velhas lembranças. O começo de quê? Laurel disse, um pressentimento fazendo a ponta dos seus dedos formigar. Sua mãe mudou. Dolly era tão divertida assim que nós chegamos a Campden Grove, mas depois ficou toda preocupada em deixar a velha feliz. Bem, Lady Gwendolyn era sua patroa. Imagino que havia mais alguma razão. Começou a falar sempre em como Lady Gwendolyn a considerava como se fosse da família. Começou a agir como se fosse uma grã-fina também,
tratando-nos como se já não fôssemos bastante boas para ela. Até fez novos amigos. Vivian, Laurel disse, de repente. Está se referindo a Vivian Jenkins. Vejo que sua mãe lhe contou a respeito dela, Kitty disse, com um trejeito irônico da boca. Esqueceu-se do resto de nós, sem dúvida, mas não de Vivian Jenkins. Não há nenhuma surpresa nisso, é claro, absolutamente nenhuma. Ela era mulher de um escritor, morava do outro lado da rua. Terrivelmente snob. Bonita, sem dúvida, não se podia negar, mas muito fria. Ela não se rebaixaria a parar e conversar com você na rua. Uma influência terrível sobre Dolly, ela achava que Vivian era uma pessoa maravilhosa. Elas se viam sempre. Kitty pegou um bolinho e despejou uma grande quantidade de geleia em cima. Com certeza eu não saberia os detalhes, ela disse com sarcasmo, espalhando a geleia vermelha. Nunca fui convidada a sair com elas e, a essa altura, Dolly parara de me contar seus segredos. Acho que foi por isso que eu não soube que havia alguma coisa errada até ser tarde demais. Tarde demais para o quê? O que havia de errado? Kitty colocou uma boa colherada de creme em seu bolinho e olhou para Laurel por cima. Algo aconteceu entre elas, sua mãe e Vivian, alguma coisa muito desagradável. Começo de 1941. Lembro-me porque eu acabara de conhecer meu Tom. Acho que foi por isso que não me incomodei tanto com a atitude de Dolly. Ela passou a ficar sempre de mau humor, ríspida, recusando-se a sair conosco, evitando Jimmy. Parecia uma pessoa diferente, deixou até mesmo de ir à cantina. A cantina do WVS. Kitty balançou a cabeça enquanto dava uma pequena mordida no bolinho. Ela adorava trabalhar lá, estava sempre enganando a velha dama, saindo pelo meio do bombardeio para cobrir um turno. Muito corajosa. Sua mãe nunca tinha medo das bombas. Mas de repente ela parou. Não quis mais voltar lá. Por que não? Ela não disse, mas sei que teve algo a ver com ela, a outra, do outro lado da rua. Eu as vi juntas no dia em que brigaram, sabe? Eu estava voltando do trabalho, um pouco mais cedo do que o normal por causa de uma bomba não explodida que haviam encontrado perto do meu escritório, e eu vi sua mãe saindo da casa dos Jenkins. Nossa! A expressão do seu rosto, Kitty sacudia a cabeça. Esqueça as bombas, era ela que parecia prestes a explodir. Laurel tomou um gole do chá. Ela só podia pensar em um único cenário que pudesse fazer uma mulher se voltar contra sua amiga e seu namorado ao mesmo tempo. Teriam Jimmy e Vivian se envolvido em um caso. Teria sido por isso que sua mãe rompeu noivado e fugiu para recomeçar a vida. Certamente, isso explicaria a raiva de Henry Jenkins, mas certamente não com Dolly, também não explicava as recentes expressões de remorso de sua mãe em relação ao passado. Não havia nada de lamentável em se levantar, sacudir a poeira e recomeçar, era uma atitude de coragem. O que você acha que aconteceu? Ela sondou delicadamente, pousando a xícara de volta no pires. Kitty ergueu os ombros ossudos, mas havia algo evasivo no gesto. Dolly nunca lhe contou realmente nada, não é? Sua expressão era de surpresa, disfarçando uma satisfação mais profunda. Suspirou dramaticamente. Bem, acho que ela sempre gostou de guardar segredos. Algumas mães e filhas simplesmente não são tão próximas quanto outras, não é? Susana sorriu, radiante. Sua mãe deu outra mordida no bolinho. Laurel tinha forte sensação de que Kitty estava escondendo alguma coisa. Sendo uma de 4 irmãs, ela também tinha uma boa ideia de como fazê-la falar. Não havia muitas confidências que a indiferença não fizesse se soltar. Já tomei muito do seu tempo, Sra. Barker, ela disse, dobrando seu guardanapo e realinhando a colher de chá. Muito obrigada por me receber. Foi muito útil. Por favor, me diga se lembrar de mais alguma coisa que possa esclarecer o que aconteceu entre Vivian e minha mãe. Laurel levantou-se e empurrou a cadeira. Começou a se dirigir à porta. Sabe, disse Kitty, que vinha seguindo cada passo de Laurel traço. Há uma outra coisa, agora que penso nisso. Não foi fácil, mas Laurel conseguiu conter o sorriso. Ah, sim! Exclamou. O que é? Kitty sugou os lábios para dentro, como se estivesse prestes a falar contra a vontade e não soubesse ao certo como a conversa chegara àquele ponto. Gritou para a filha encher o bule de chá e, depois que ela saiu da sala, Kitty conduziu Laurel apressadamente de volta à mesa. Eu lhe falei sobre o péssimo humor em que Dolly estava, ela começou. Horrível, mesmo. Terrivelmente sombrio.
E durou por todo o resto do tempo que vivemos em Camden Grove. Certa noite, algumas semanas depois do meu casamento, meu marido voltara ao serviço e eu combinei de sair para dançar com algumas das meninas do trabalho. Quase não chamei Dou, ela andava tão insuportável ultimamente, mas convidei, e muito inesperadamente ela concordou. Ela chegou à boate, muito bem vestido e rindo como se tivesse começado a tomar uísque antes de chegar ali. Levou uma amiga com ela, uma jovem com quem crescera em Coventry. Caitlin alguma coisa, muito snob no começo, mas depois relaxou. Impossível não se animar com Dou por perto. Ela era uma dessas pessoas estimulantes. Fazia você querer se divertir também, só porque ela estava se divertindo. Laurel sorriu debilmente, reconhecendo sua mãe na descrição. Ela sem dúvida estava se divertindo naquela noite, vou lhe contar. Tinha um olhar meio desvairado, ria e dançava, dizendo coisas estranhas. Quando chegou a hora de ir embora, ela me agarrou pelos braços e disse que tinha um plano. Um plano. Laurel sentiu cada fio de cabelo em sua nuca se arrepiar. Disse que Vivian Jenkins tinha feito algo terrível com ela, mas ela, Dolly, tinha um plano que iria fazer tudo entrar nos eixos. Ela e Jimmy viveriam felizes para sempre depois disso. Todo mundo ia ter o que merecia. Fora exatamente como sua mãe lhe dissera no hospital. Mas as coisas não saíram conforme planejado e ela não se casara com Jimmy. Em vez disso, Henry Jenkins ficara com raiva. O coração de Laurel disparara, mas fez todo o possível para se mostrar impassível. Ela lhe contou qual era o plano. Não contou para ser honesta, não dei muita importância ao fato na ocasião. As coisas eram diferentes durante a guerra. As pessoas estavam sempre dizendo e fazendo coisas que normalmente não diriam ou fariam. Nunca se sabia como seria o dia seguinte, se você sequer ia se levantar para vê-lo. Esse tipo de incerteza não tem um jeito de afrouxar os escrúpulos de uma pessoa. E sua mãe sempre teve uma queda para o dramático. Achei que toda a sua conversa de vingança era exatamente isso, conversa. Somente mais tarde é que me perguntei se ela não estaria falando mais a sério do que eu pensara. Laurel aproximou-se um pouco mais. Mais tarde, ela simplesmente se evaporou. Naquela noite, na boate, foi a última vez que eu a vi. Nunca mais tive notícias dela, nenhuma palavra, e ela nunca respondeu a nenhuma de minhas cartas. Achei que pudesse ter sido atingida por uma bomba, até receber a visita de uma mulher mais velha, pouco depois do fim da guerra. Foi algo muito sigiloso. Ela perguntava a respeito de Dou, querendo saber se havia alguma coisa inadequada que ela pudesse ter cometido no passado. Laurel teve um flashback do quarto de hóspedes, frio e escuro, de sua avó Nicholson. Uma mulher alta, com um rosto bonito e uma expressão de alguém que andou chupando limão. Kitty ergueu uma única sobrancelha. Amiga sua. Minha avó. Por parte de pai. Ah, Kitty sorriu, exibindo os dentes a sogra. Ela não mencionou isso, disse-me apenas que era a patroa de sua mãe e estava fazendo uma pequena pesquisa sobre seus antecedentes. Mas, então, eles se casaram, sua mãe e seu pai. Ele devia ser apaixonado por ela. Por quê? O que você disse à minha avó? Kitty pestanejou com um ar de inocência. Eu estava magoada. Preocupei-me com ela quando não tive notícias, para depois ficar sabendo que ela simplesmente fizera as malas e for embora, sem nem se importar de dizer uma palavra. Abanou a mão vagamente. Eu devo ter floreado um pouco, atribuído a Dolly mais alguns namorados do que ela realmente teve, uma queda por bebidas. Nada muito grave. Mas o suficiente para explicar o azedume de sua avó. Namorados já era algo bastante ruim, mas uma queda por bebidas. Isso era quase um sacrilégio. De repente, Laurel ficou ansiosa para sair daquela casinha entulhada, ficar sozinha com seus pensamentos. Agradeceu Kitty Barker e começou a pegar suas coisas. Dê lembranças minhas à sua mãe. Sim. Kitty disse, acompanhando Laurel até a porta. Laurel assegurou-lhe que o faria e vestiu seu casaco. Eu nunca consegui me despedir adequadamente. Pensei nela, ao longo dos anos, especialmente quando soube que havia sobrevivido à guerra. Mas não havia muito que eu pudesse ter feito. Dolly era muito determinada, uma dessas garotas que sempre conseguem exatamente o que querem. Se ela quisesse desaparecer, ninguém poderia impedi-lo ou encontrá-la. Exceto Henry Jenkins, Laurel pensou, enquanto a porta de Kitty Barker fechava-se atrás de si. Ele conseguira encontrá-la,
E Dorothy fizera questão de garantir que, qualquer que fosse o motivo que ele tivesse para procurá-la, esse motivo deveria morrer com ele naquele dia em Green Acres. Laurel ficou sentado dentro do Mini Verde, em frente à casa de Kitty Barker, o motor ligado. Os ventiladores estavam no máximo e ela torceu para que o aquecimento se apressasse e esquentasse o interior do carro. Eram quase 5 horas e a escuridão já começara a pairar do lado de fora da janela. As espirais da Universidade de Cambridge eram reflexos visíveis contra o céu sombrio, mas Laurel não as viu. Estava ocupada demais imaginando sua mãe, jovem naquela fotografia que encontrara, em uma boate, agarrando Kitty Barker pelos pulsos e dizendo-lhe numa voz alterada que tinha um plano, queria acertar as contas. O que era, Dorothy? Laurel balbuciou para si mesma, procurando seus cigarros. O que foi que você fez? Seu celular tocou enquanto ela remexia na bolsa e ela o fisgou, a esperança se cristalizando no mesmo instante de que fosse Jerry, finalmente respondendo às suas chamadas. Laurel? É Rose. Phil tem sua reunião dos Toastmasters esta noite e eu estava pensando que você talvez apreciasse um pouco de companhia. Eu posso levar o jantar, talvez um DVD? Laurel exalou a fumaça do cigarro, protelando enquanto inventava uma desculpa. Sentia-se desleal em mentir, especialmente para Rose, mas essa sua busca incansável ainda não era algo que ela pudesse compartilhar, não com sua irmã. De qualquer forma, aguentar toda uma comédia romântica, jogando conversa fora, enquanto sua mente trabalhava a toda velocidade tentando desatar o nó do passado da mãe seria uma agonia. Uma pena, parte dela teria adorado entregar toda a terrível confusão a outra pessoa e dizer, veja o que você pode concluir disso. Mas o fardo era seu, e, embora tivesse toda a intenção de por fim contar às suas irmãs, recusava-se a fazê-lo, na verdade, não poderia fazê-lo, até que soubesse muito bem toda a história que havia para ser contada. Desgrenhou os cabelos, ainda quebrando a cabeça para encontrar uma razão para recusar o jantar. Santo Deus, mas ela estava com fome, agora que pensava nisso, quando notou as imponentes torres da universidade, majestosas na distância sombria. Lol? Você está aí? Sim. Sim, estou. A ligação não está muito boa. Eu perguntei se você gostaria que eu levasse o jantar para você. Não, Laurel respondeu rapidamente, vislumbrando repentinamente uma boa desculpa. Obrigada, Rosie, mas não. Eu ligo para você amanhã, está bem? Está tudo bem? Onde você está? A linha estava cada vez mais entrecortada e Laurel teve que gritar. Está tudo bem. É que, riu quando seu plano se tornou claro. Não vou estar em casa esta noite, só bem mais tarde. Ah, é? Sim, receio que sim. Acabo de me lembrar, Rosie, há uma pessoa que eu preciso visitar.